Vamos lá. Oi, Iris. Ei, Iris, que coisa, hein? Vamos lá, muito obrigado por entrar, viu? Boa noite, Iris. Obrigado, viu? Vamos lá. Tô tentando. Salve, galera. Tô tentando aqui controlar também o Face, né? E ao mesmo tempo o Instagram, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa live pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Marilene? Marinês? Tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Ale, entra aí. Me chama aí, tá? Pode me chamar, eu coloco você aqui na tela, Ale. E vamos lá. Bom, gente, muito boa noite. Estamos agora entrando ao vivo às 19h32. Estaremos iniciando essa live para esclarecer a respeito da hipnose, né, da hipnoterapia. Eu sei que muita gente tem dúvida, tem algum medo, algum receio, tá? Você entrou, Lê? Olá, boa noite. Boa noite, até que enfim. Fala, amigo. Difícil. E Ao aí? vivo é a cores. Pois é. A cor branca e cor negra. No caso é a negra, né? Ai, ai. Alexandre, muito boa noite, né? Boa noite para Muita você. alegria, obrigado. Muita alegria receber aí no meu canal, enfim. Em breve nós estaremos fazendo mais lives, né, a respeito da hipnose, que é uma coisa bastante ampla, né? E muitas vezes as pessoas têm dúvida a respeito da hipnose. Nós vamos bater na verdade, nós vamos abrir esse espaço para um bate-papo, né? Porque por ser um nome tão pequeno, porém bastante complexo, né? As pessoas não sabem o que é e, enfim, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Tenho certeza que podem entrar aí outros terapeutas, né? Fica à vontade, Ale. Se apresenta, depois eu falo um pouco mais com a galera. Beleza. Bom, Tá eu bom. sou Alexandre Araújo, também sou fisioterapeuta, assim como o Rogério, que se Boa. apaixonou pela hipnose. Legal. Eu comecei, eu comecei a estudar a hipnose por uma questão pessoal, porque eu tive uma certa dificuldade. E É. quando me apresentaram a hipnose, eu fiquei meio de nariz torcido, mas É, foi o que me salvou, né? Me salvou, me transformou completamente. legal, E aí eu Ale. não parei de fazer curso. Eu me apaixonei, comecei a fazer curso, comecei a fazer curso, E o e pessoal está hoje entrando. a ideia é realmente esclarecer mais em relação à hipnose, para as pessoas entendam, para desmistificar essa hipnose de uma vez por todas, para as pessoas Tá. entenderem que é uma ferramenta e nada mais. É simplesmente uma das ferramentas terapêuticas do qual a pessoa pode melhorar. Muito bem, Ale. Eu esqueci de mandar um grande abraço para o pessoal da Secretaria de Assuntos de Segurança, né? Eu trabalho lá também na parte da manhã, atuo como fisioterapeuta, doutora Regina, comandante Guedes, meu superior, meus superiores, né? Enfim, muito obrigado pela oportunidade e também estou nessa vibe junto com a Alê em relação à hipnose, né? A hipnose, né? A paz de Jesus aos meus irmãos de comunidade também. É, Às vezes, ali, é importante deixar muito claro aqui, né? As pessoas no meio religioso, né, não sabem o que é a hipnose e às vezes acaba até julgando de uma forma errada, porque aquilo que você não conhece, de uma certa forma até meio ignorante, né? Enfim, eu confesso para você que eu fui um pouco hostilizado
quando eu falei que eu ia estudar hipnose também. Principalmente no meio carismático, né? Frequento a renovação carismática já há um bom tempo, enfim. Mas, enfim, eu não quero misturar as coisas, né? Assim como terapia é terapia, religião é uma religião, né? Nós somos amparados para estarmos aqui, né, Lei? E a gente se sente à vontade, né, com os nossos seguidores, esclarecer algumas dúvidas, né? É isso, Lei? Pode falar. Exatamente. Muita gente, né, acaba confundindo, né, a hipnose. Ai, será que a hipnose vai me dominar? Será que é uma coisa que veio do capeta? Será que a hipnose veio do ET? Da onde será que vem a hipnose, né? E as pessoas elas ficam com essas ideias por causa dos filmes que assistem, por causa de algumas coisas que já criaram um pouco de crenças, né? E crenças errôneas, né? Que ninguém nem sabe exatamente o que é e já fica julgando. Ah, deve ser isso mesmo, né? Mas, enfim, a hipnose não tem nada a ver com religião, a hipnose não tem nada a ver com ET, nada a ver com demo, nada a ver com nada disso daí. É simplesmente. A gente já pode até deixar um outro tema, né, para outra live, falar a respeito de hipnose e religião, porque às vezes as pessoas não sabem que na história da hipnose, muitos sacerdotes, alguns sacerdotes usaram da hipnose para tratar algumas pessoas. Então, a hipnose tem muito contexto histórico, né? E nós vamos falar a respeito disso, não é, Ale? Vamos lá. Não, é importante. Existem até hoje, na verdade, religiões que usam a hipnose, mas é como uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então você pode usar ela da forma que você quiser. É que nem a chave de fenda, né? A chave de fenda. Calma. A chave de fenda você pode usar para uma coisa e pode usar para outra. Calma, eu sei que você também é cristão. Calma aí. Vamos deixar aí esse assunto, o assunto para manga. Depois a galera vai começar a entrar aí, fazer várias perguntas, né? Vamos deixar isso aí um pouco de lado. Vamos falar da história, da hipnoterapia, do contexto mais prático, né? Daquilo que nós, como terapeutas, nós podemos oferecer, né? Falar um pouco que existe a hipnose de entretenimento, existe a hipnose de palco, é claro, né? A hipnose mais a nível de consultório, como é que eu trabalho, como você trabalha, entendeu? Algumas patologias algumas disfunções que nós podemos tratar, disfunções emocionais com a hipnose, né? Eu acho que isso aí é um bom começo, né, Lê? Sim, com certeza. Né, de uma live. As pessoas precisam entender, Alexandre, o contexto primeiro histórico, né, antes da gente começar, né, com os nossos seguidores, para depois entrarmos aí de que forma nós tratamos isso, de que forma nós contextualizamos melhor a hipnose, né? Primeiro vamos começar com o nome, na verdade, porque assim como você, né, eu também sou fisioterapeuta, estudei a medicina chinesa, a acupuntura, e a gente sofreu alguns preconceitos também na nossa área, porque as pessoas não sabiam o que é a fisioterapeuta, o que a fisioterapeuta faz, na verdade. Como até hoje não sabe o que um osteopata faz, não sabe o que um acupunturista faz. Enfim, a questão de informação, na verdade. Né, Lê? Então vamos assim, primeira coisa, vamos deixar bem claro para as pessoas o que é a hipnose de verdade. A palavra hipnose, né, Ale? Pode falar. Exatamente. A hipnose, ela veio, né, de uma palavra chamada hipnos, né, que fala sobre sono, né, sobre exatamente a palavra hipnos é indução ao sono, mas ela não significa exatamente sono, né? Ela foi uma atribuição através de um médico, né, que deu esse nome, porque eles... galera, vamos espalhando aqui, nós estamos ao vivo e a cores aqui, pode ir lá, e aí? Porque ele queria definir esse estado do qual uma pessoa começou a estudar, que foi o Mesmer, né? O Mesmer começou a estudar essa teoria, né, da pessoa entrar num transe, mas a hipnose, na verdade, é uma coisa que ninguém criou exatamente, é uma atribuição fisiológica de cada um de nós. Todos nós temos essa questão da hipnose em nós, né?
Por Perfeito. exemplo, né, um dos exemplos que eu Seja posso bem-vindo citar é novamente. quando você vai num cinema e acaba se entregando no filme, torcendo lá Tá. para o mocinho vencer e fica bravo quando ele não vence, você Ah, sabe que tudo aquilo não é verdade, mas você ah, acredita, né? Então, tem muito a ver com a hipnose, tem muito a ver você abrir uma perspectiva do qual você não está ali vendo, né? E de repente ela perfeito. abre a tua mente. Perfeito, Ale. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, Alexandre. A hipnose, as pessoas, o próprio nome diz, né? Hipnose não existe, na verdade, né? O nome em si, hipnose, não significa que você vai dormir. Porque na hipnose ninguém dorme, na verdade, né, Alexandre? Eu acho que é esse o grande medo das pessoas. Inclusive, eu tenho aqui algumas anotações que eu vou falar para você, né, que está aqui nos acompanhando, para você entender mais ou menos como funciona a sua mente, para que você possa ser submetido a uma sessão de hipnoterapia. Porque, Alexandre, na verdade, as pessoas sofrem de problemas emocionais muito graves e sérios e não sabem que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que pode tratar essa disfunção, na é verdade, Helene? Com Então, certeza. Existem, hoje, por exemplo, a hipnose cresceu muito por causa de um mal, né, do século, que é a depressão. E a depressão, ela é tratada por diversos setores da saúde, mas que, de repente, a hipnose começou a dar um boom por causa desse tipo de problema. E aí, então, os médicos ou as pessoas dos quais já tratavam disso começaram a aham, questionar como que a hipnose está tratando, está melhorando as pessoas. Aí as legal. pessoas começaram a dar atenção à hipnose. Legal, Ali. Você falou num assunto importante, né? Questão de legislação, de legalidade da hipnose. Pessoal, para quem não sabe, a hipnose ainda não é uma profissão legalizada no Brasil, né? Então, não tem ainda uma regulamentação, né, Ali? Me corrija se eu estiver Não, não errado, tem. Não, não que, tem. que dá aí ao terapeuta essa condição de poder trabalhar, assim, literalmente só com a hipnose, ser hipnoterapeuta. Perfeito, Ale? Exato. Com exceção dos profissionais da área da saúde, como a fisioterapeuta, né? Vai falando ali, o psicólogo, na Exato. Existe, verdade. existe até um acordão, uma lei, né, uma legislação do Legal. qual nos rege, que permite nós trabalharmos com esse tipo de especialidade, que é a Perfeito. hipnoterapia. E eu, assim, né, vendo como Deixando bem profissional claro, Ale, para as pessoas que nada impedem, por não ser uma profissão regularizada, nada impede também do leigo aprender a hipnose. sim, Mesmo porque a hipnose é uma característica natural da nossa mente, né? Então é um processo natural que não tem como você proibir algo que já é inato, né? Nós nascemos com isso, na verdade, não é, Alexandre? exatamente, a gente já Né? nasceu com esse dom da hipnose o tempo todo. Aliás, a Ela hipnose está é que faz entrando a aqui, gente Ale. aprender a estudar. Isso A mesmo, hipnose pessoal. é Vai que faz chamando a aí. gente crescer. Quem Porque é? quando você está na escola, praticamente o Aham. professor repete várias vezes e você Ah, fica concentrado naquele professor e fica admirado com ele e acaba aprendendo as matérias através dessa concentração, desse foco. Porque a hipnose, para mim, é simplesmente foco e mudar a perspectiva da tua mente. perfeito. Então, quando você quer aprender alguma coisa, você dá atenção plena naquilo e, se esforçando, acaba aprendendo. Porém, algumas pessoas vão envelhecendo, né? E vai Ah, falando, eu já não consigo aprender mais nada, eu tenho dificuldade nisso ou naquilo. ah, E é por quê? É porque ela tem uma perspectiva do qual ela não pode mais aprender. Uma vez que você legal. muda isso, ela começa simplesmente a aprender a coisas novas. Vamos assim, a galera está entrando aqui, eu já vou, se tiver alguma dúvida, pessoal, fique à vontade, tá? Aqui é um bate-papo, né? Não é uma parte acadêmica, não estamos discutindo caso, nada disso, tá bom? Então vão perguntando, vão tirando dúvidas, né? O Alexandre já esclareceu aí que a hipnose
nada mais é do que um estado natural, né? Você entra nesse estado, nós acessamos esse estado e lá no seu subconsciente nós damos sugestões, obviamente que a pessoa aceita esse estado, né? Para entrar no estado de hipnose, na verdade a pessoa precisa primeiramente aceitar, não é isso, Ale? Exatamente. É, Aliás, qualquer terapia, né? Desde a fisioterapia ou a verdade. hipnose, seja ela qual for, a psicologia, Ah, mas até a aí, medicina, a pessoa ela tem que permitir que aquilo seja feito, né? Que aquilo se adentre. Então, quando você vai fazer a hipnose, também é uma permissão da pessoa. Aquela coisa de que a pessoa acha que o hipnólogo vai dominar ela, e que tem poderes, e que tem rainhos que saem pelos olhos. Não, isso é uma grande mentira, uma grande coisa de desenho, né? verdade, Na verdade, é a pessoa que permite com que ela faça e adentre ao seu subconsciente, né? Falando de verdade. subconsciente, para quem não sabe, nós operamos o nosso consciente o tempo todo, que é mais ou menos 10% daquilo que a gente possui. Os outros 90%, né, é o nosso subconsciente. Então a gente opera mais ou menos com a pontinha do iceberg, Calma aí, porque nós Lê. temos... Calma aí, Lê. Não vamos acelerar, vamos segurar essa informação um pouco mais para frente, né? Eu acabei falando porque escapou, né? Mas, Alexandre, o interessante, né, é as pessoas entenderem um contexto um pouco mais histórico. Franz Anton Mesmer, né? Por que esse cara esse cara, perdão, né? Franz Anton Mesmer trouxe aí a hipnose para que todos nós, como eu, hipnoterapeuta, como você e outros mais, pudéssemos trabalhar com isso, né? Então é importante esse contexto histórico, né? Falar um pouco mais de Mesmer, sobre o mesmerismo, sobre como ele atuava, né, com a sugestão na época. O que você acha, Ale? Vamos falar aí para a galera. Pode Bom, falar. o Mesmer, ele era um médico, né, que ele acreditava na questão do magnetismo, né? A questão de que as pessoas eram influenciadas por uma determinada energia que ele atribuía ao Exato. magnetismo no começo. E aí depois ele Pessoal, vamos lá, vamos fazer pergunta. começou a observar que Pode também as continuar, Ale. pessoas poderiam se curar através desse magnetismo. Ele colocava ímãs na cabeça da pessoa e a pessoa tinha lá uma reação, às vezes é uma reação histérica, né? E ela Ah, simplesmente melhorava, né? Ele colocava esse imã e a pessoa tinha uma reação histérica e se curava. Era a técnica do Mesmer na época. Até que ele começou a ver que poderia também ter o magnetismo animal, que ele falava, né? As pessoas transmitiam uma energia e através dessa energia a pessoa também ah, poderia melhorar. Ele foi um dos primeiros a colocar aquela coisa de você fazer, né, uma imantação pela energia das exato. mãos, porque ele Ah, também já tinha estudado outras coisas, porque ele mas sempre até, foi meio espiritualista. cá para nós, Ale, até Mesmer mesmo, ele não tinha certeza daquilo que ele estava fazendo, na verdade, né? Ele Não, descobriu, ele ele era um descobriu meio grande que, marqueteiro, né? meio que por acaso, né? Depois que ele sacou que É, era a sugestão, né? Enfim, exato. veio, né, com outros estudiosos. Por isso que as pessoas, gente, aqui sou eu, Alexandre, apenas fisioterapeutas, hipnólogos e hipnoterapeutas, tá bom? Se alguém entrar nessa live e for psicólogo e for até médico, psiquiatra, por favor, né? Nós estamos aqui no bate-papo, tá bom? Então fique à vontade, tá? A gente está falando dos conceitos da hipnoterapia, para esclarecer dúvidas. Bruna, fica à vontade, Bruna. Pode entrar, Bruna. Tudo bem? A Bruna é fisioterapeuta também. Mas assim, Ale, é importante dizer isso, né? Porque daqui a pouco vai ter algumas perguntas assim, Freud abandonou a hipnose, então a hipnose não serve para nada, né? Então, na verdade, as pessoas têm esse contexto, né, pré-definido que a hipnose não serve. E não é bem assim, né? Vamos lá, Lê.
Por que Mas, Freud ó, abandonou a hipnose, né? Vamos falar não, um ele pouco, não vamos abandonou. trazer. Eu acho que eu já ouvi muito isso, mas olha, eu já li o livro do Freud e li também É, várias pessoas estudiosas do próprio Freud dizendo é, que isso não é o bem da verdade. Ele tinha que simplesmente defender uma coisa dele e aí ele é se verdade. afastou. É. Ele Ah, não então, era uma coisa. lendo um pouquinho a respeito, tem até um livro, né, do Freud, que fala, se eu não me engano, é Obras Completas de Sigmund Freud. É um livro completo onde ele fala a respeito por que ele abandonou a hipnose, na verdade. Nós estamos falando ali de quase 100 anos atrás, né? De 1930, mais ou menos. Né? Na verdade, pelo que eu li lá, ele abandonou porque ele não tinha as ferramentas que nós temos hoje, né? Então, ele já tinha uma dificuldade de hipnotizar. Primeiro que ele fumava aquele charuto dele. Ele fumava aquele charuto, né? E, enfim. E não tinha o conhecimento que nós temos hoje da hipnose, da hipnoterapia, né? Então, ele, obviamente, defendeu, como você mesmo colocou, defendeu a tese dele, e é o que nós estamos trazendo para o nosso lado também. Se nós temos hoje uma ferramenta mais apurada, né? De entender a mente da pessoa, de poder deixar essa sugestão, ótimo. Porque, na verdade, a hipnose não existe, né, Ale? A gente vai falar a respeito disso um pouco mais para frente. O que existe é a sugestão do qual a pessoa abre para que nós possamos o quê? Ajudar a pessoa a encontrar um caminho. Mais ou menos isso, né, Ale? Exato. A hipnose é uma abertura de perspectiva, né? Eu comparo um Perfeito. pouco a hipnose como a gente fosse um prédio, uma casa, É, mas a gente não tem noção de quantas janelas, quantas perspectivas nós possuímos. Então a é, hipnose, ela faz o quê? Ela faz com que você enxergue uma nova porta, enxergue uma nova janela dentro de você. E cada janela da tua vida é como se você visse algo dentro de você. Então você tem uma perfeito. janela onde você vê determinadas coisas suas, outras perspectivas, assim por diante. É aquilo que hoje o pessoal fala muito de neuroplasticidade, onde você vai conseguindo associar as suas ideias, os seus aprendizados, onde você vai criando novas perspectivas. Então, eu vejo a hipnose muito assim. Eu vejo ela como se a pessoa permitindo dar essa sugestão, aceitar essa sugestão e criar uma nova perspectiva a partir daí. Perfeito, né? Assim, Ale, nós, é claro, né, nós temos uma formação diferente, né, da escola, né? A mente de Gerald Klein é bem diferente o ensino, né? Eles ensinam que nós temos uma capacidade, uma mente crítica, entendeu? E essa capacidade crítica eu preciso ultrapassar, perfeito, Ale? Para acessar o subconsciente. Quando eu acesso o subconsciente, eu consigo dar essa sugestão no subconsciente. Portanto, a hipnose, para Gerald Klein e outros seguidores, né, da hipnose, é assim, quando a pessoa se permite, eu acesso o subconsciente, perfeito? Então, eu ultrapasso o senso crítico, ou seja, a mente crítica, e deixo uma mensagem seletiva no subconsciente. Já que nós estamos falando um pouco mais da parte técnica da hipnose, ali, é importante esclarecer porque as pessoas não sabem exatamente o que acontece, né? Quando eu falo quando nós falamos, né, de mente subconsciente, inconsciente, é diferente do inconsciente de Freud, tá bom? Vamos deixar bem claro aqui, porque nosso cérebro é um encéfalo no total, né, Alexandre? A gente sabe disso, estudamos neuroanatomia e anatomia. Então, o que acontece, na verdade, como é subjetivo, nós temos uma mente bastante abstrata. É abstrata. Nós não sabemos distinguir, por exemplo, algumas coisas que, na verdade, não conseguimos entender, na verdade, coisas abstratas. Na verdade, Lê. Portanto, nós colocamos a mente subconsciente, inconsciente, né? Vou dar um pequeno exemplo aqui para não enrolar muito a cabeça dos seguidores. A palavra amor, por exemplo, né? Já vem um coração, né?
Então, nós associamos a algo concreto, não é isso, Ale? Então, quando nós falamos de mente subconsciente, não é que não existe, é uma área que nós temos que delimitar para que possamos entender a hipnose, né? Para que possamos acessar essa área. Perfeito? Tirando aqui, é lógico, Ale, tirando assim aquele contexto, nós estamos aceitando as pessoas aqui, do contexto do sistema límbico, do cérebro emotivo, do neocórtex, do sistema parietal, todas essas coisas que a neurociência hoje já fala, não fala hoje, mas fala já há décadas, né, Ale? Então, assim, é importante as pessoas entenderem que a hipnose é uma coisa natural, característica do nosso cérebro. Só não é hipnotizável ou sugestionável a pessoa que tem algum problema mental, né? Ou seja, um autista, que mais, Ale? Me ajuda. Essas pessoas que As não têm uma pessoas que não cognição, têm tanta cognição, né? Ela tem uma certa dificuldade, tem uma deficiência intelectual de alguma forma. perfeito. Um Down, não sei, um sequelado de acidente vascular encefálico, depende muito, né, da parte cognitiva da área que foi afetada. Exato. Então, nós precisamos ter um cérebro sadio para que eu consiga ultrapassar esse fator crítico e dar a sugestão no subconsciente. Perfeito, Ale? Me corrija aí. Essa questão do subconsciente, consciente, né? Eu também gostaria de dizer que o cérebro é uma coisa só, né? Ou seja, o cérebro, nós acessamos ele plenamente o tempo todo. O que o Rogério está falando é que a gente opera o tempo todo apenas com uma parte dele, mas sim, a gente tem capacidade de acessar todo o nosso cérebro desde que nós permitamos. Então é isso que ele falou, né? A ultrapassagem do nível crítico, ou seja, a gente bloqueia certas memórias, certas emoções, para que a gente consiga viver no cotidiano. É aquela coisa do piloto automático, que sempre a gente faz as mesmas coisas, sempre a gente faz a mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes você sai da tua casa, vai para o seu serviço, mesmo que demore 6 quilômetros, demore 2 horas para você chegar lá, você não vai saber como você chegou, porque ficou o piloto automático o tempo todo, fazendo a mesma coisa. Né? Então, ele fala sobre sair desse nível crítico, sair desse piloto automático, sair desse condicionamento que a gente sempre faz na nossa mente. Né? Esse negócio do consciente, do subconsciente, é bem por aí. O consciente é aquilo que você faz o tempo todo. É o tempo todo você fazendo. E o subconsciente são todas as informações do qual você já armazenou a vida toda. Olha, aqui já tem uma galera participando, né? Se a hipnose pode tratar a síndrome do pânico, né? Ali, vamos lá. Legal, essa daí. Essa daí é legal. É legal, sabe A hipnose, sim, ela pode tratar a síndrome do pânico, porque a hipnose, ela busca a causa do problema, né? Então, através da indução, através da permissão da pessoa, existem técnicas do qual a pessoa, ela se permitindo, se descobre a causa da síndrome do pânico. E aí, descobrindo a causa, aí você consegue resolver todo o problema que você possui. Exatamente. É por isso, galera, que tentei esclarecer dessa forma um pouco mais seletiva, um pouco mais acadêmica a respeito do nosso cérebro. A hipnose, na verdade, ela só acontece com a permissão da pessoa. Perfeito? Então, Lê, eu fiz uma listinha aqui e eu gostaria de falar para a galera, porque se a pessoa não souber disso, a pessoa realmente ela nunca vai entrar em hipnose. Não porque ela não quer entrar, é porque ela não sabe que é uma coisa tão simples e tão natural, que é uma coisa característica do nosso cérebro, Ale. Você me permite? Eu vou falar aqui. Manda. Primeira coisa, gente, que precisa ter na hipnose, né? É o consentimento da pessoa. Né, Ale? Se a pessoa não consente, a pessoa não entra em hipnose, né? Como aquele cara, né, que a gente acaba de fazer o curso, falar, eu quero que você me hipnotize, eu quero ser hipnotizado por você. Na verdade, ele não quer ser hipnotizado, ele quer te testar, né? Exato. Então,
Alexandre, é importante dizer isso porque eu fui até hostilizado às vezes, né? As pessoas falam, poxa, mas esse cara não quero nem olhar nos olhos, né? O É, cara já vai fizeram muito isso. hipnotizar. Eu entro lá no meu Não pode. setor, o pessoal baixa os olhos e fala, "Ah, não olha para mim, não olha para mim." Fora, né? E, rapaziada, não é nada disso, tá? Não é, né? Na verdade, nós já somos hipnotizados e nós não sabemos, né? Você querendo ou não, você vive em estado hipnótico quase que o dia inteiro. Então, por isso que a definição de Gerald Klein, ele fala exatamente isso. Nós já estamos no estado natural de hipnose. Graças a Deus, Deus nos fez perfeito dessa forma. Porque caso contrário, nosso cérebro seria bugado toda hora. Não é isso, né? A gente não ia Exato. saber o que, né, na verdade, você estava fazendo e nem falando. Então, assim, primeiro requisito, né? Preciso do consentimento da pessoa. O segundo requisito, Ale, toma nota aí também, que eu tomei nota, é interessante a gente saber essas coisas. O segundo requisito é a comunicação. Se Sim. não tem comunicação, que seria o rapport, né, não tem uma troca, né? Ou seja, nós sabemos, né, a gente mexe com energia, nós lidamos com energia, nosso corpo tem energia, então precisa ter essa comunicação da expressão facial, do olhar, da confiança, né? Se não tem comunicação entre o hipnólogo ou o paciente, não tem rapport, não tem, quebra essa confiança, então não tem hipnose. A terceira, essa aqui, Lê, eu peguei para nós, cara, é o medo. O medo. A pessoa que tem medo, ela não entra em hipnose de forma... Jesus já disse isso, né? Por que tem medo, né? Aos discípulos, né? Então, nós somos medrosos. Então, quando se fala em hipnose, fala, eu quero me ensinar, tenho medo. Com medo não rola, né? Então, é importante essa live, né, para desmistificar tudo isso. Tirar o Né? medo. Quando nós temos medo de algo, então você não entra em hipnose, você não entra, não porque você não quer entrar em hipnose, é porque o medo é um bloqueio que você não consegue acessar de forma alguma. Né? E não tem nada que faça romper esse fator crítico do medo, não é isso, Ale? Eu não sei se com você rola Exatamente. isso, mas a galera onde eu trabalho, alguns falam, não, eu quero entrar, mas eu não consigo, acho que eu tenho medo. Eu falo, mas você tem medo do quê? Né? De que você tem medo? Né? Aí fala, não sei, só acho esse negócio meio estranho. Então é importante, né, antes da gente Sim, explicar. quebrar o medo. Esse é o pre-talk, né? É o pre-talk. Na verdade, o pre-talk isso já seria a hipnose, na verdade. É você Sim, tirar todos os medos que a pessoa tem a respeito da hipnose, ou dúvida, né? Então aqui está eu, Alexandre, hipnoterapeuta, vão entrando, vão fazendo pergunta, galera. Pode ser profissional da área, não tem problema, a gente vai somar conhecimento, né, Alexandre? Vamos lá. exatamente. Essa questão do medo, né, é uma questão Ah, de enfrentamento, né? Às vezes a pessoa ela tem medo do desconhecido e esse perfeito. desconhecido às vezes pode ser maravilhoso para ela. Quantas coisas da nossa vida a gente não teve medo e foi enfrentando esse medo que a gente descobriu algo maravilhoso, né? A própria você fazer a faculdade é um grande mistério, é um grande medo. Será que eu vou me formar? Será que eu vou ter emprego? Será? Verdade. Será? Mas você enfrentou, você foi em frente e continuou. Várias Legal. coisas da sua vida mesmo, a gente teve medo, até, por exemplo, eu vou ter um filho. Pô, meu, que medo! Você vai pôr um ser no mundo, nesse mundo maluco, mas dá um grande medo isso. E é a maior alegria da tua vida, meu. Verdade, Você Ale. ter um filho. E assim vai indo. Eu acho que essa questão do medo é enfrentamento. A pessoa ela precisa de entender que quando ela conhece a coisa, aí é outro assunto. O medo é o desconhecido, a gente não tem informação exata do que é aquilo, né? E a gente fica todo assustado. Até Legal, tempos Ale. atrás, trovões no céu, nossa, Deus está nos castigando, né? Caiu um raio na terra, nossa, Deus está bravo, né? Conceitos É, acabam. Então eu verdade, acredito que esclarecer, buscar, né, informações em relação buscar para vencer conhecimento. o medo é tudo. Verdade, Ale. Olha, tem uma pergunta de um colega aqui a respeito da regressão, né? Eu acredito que seja a regressão de idade, né?
Bom, Alexandre, nós sabemos que a hipnose, eu acredito que seja a única ferramenta capaz de acessar essa área. Por quê? Porque nós, na verdade, nós temos uma memória que não se apaga no subconsciente. Então, desde o ventre materno, é possível acessar essa memória. Então, para acessar essa memória, não tem outra forma a não ser romper com esse fator crítico para que o hipnoterapeuta consiga, não digo resolver, mas ressignificar através de uma regressão. Olha, bugou aqui. Vamos ver o que aconteceu? Vai lá, Lê, me chama de novo aqui, viu? O seu saiu. Eu não sei se eu me fiz assim, né? Novo aí que você saiu aqui. Tá bom? Enquanto isso, galera, vão entrando, né? Estamos aí ao vivo, às 20h06. Depois eu vou deixar essa live no meu canal, no YouTube, para você tirar, né? Enfim, tirar todos esses medos, esse misticismo, ou qualquer coisa que nós ainda temos ainda a respeito da hipnose. Tudo bem aí? Fala, Moia. Manda pergunta aí, Moia. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Fernanda já é minha paciente, né? Manda uma pergunta também, Fernanda. Opa! Acontece, galera. Ai, ai. Pessoal, como vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem? Acredito que não fez aqui. Vamos lá. Natanael. Natanael, tudo bem? Bom, vamos ler a pergunta aqui do Natanael. Logo se associa ao mágico dentro de uma palestra. Foi feita uma técnica de hipnose com o mágico oriental e algumas pessoas ficaram fazendo exatamente o que ele mandava, outras ficaram desconfiadas, achando que aquilo era um grande teatro. Inclusive, eu agora sei que realmente funciona e ajuda as pessoas. Muito boa, muito bem, ó, Natanael. Natanael, meu amigo, companheiro da GCM. Natanael, é o seguinte, a hipnose, né, é exatamente isso que você viu, né? Tem a parte lúdica da hipnose, que alguns colegas acabam fazendo aí essa parte de entretenimento, de palco, muito boa, diga, né? Mas assim, não é exatamente aquilo que nós fazemos a nível de consultório, mesmo porque é muito sério, né, tratar a mente das pessoas, né? É muito sério. Então, por ser essa parte um pouco mais acadêmica, né, de tratar algumas funções, como o colega colocou aqui, síndrome do pânico, né, ou a regressão de idade, então um pouco mais aprofundada da hipnose, tá bom? Mas muito boa pergunta mesmo. Às vezes as pessoas olham isso como até com um certo receio, né? Poxa, eu jamais vou me colocar numa situação vexatória, né? Mas é muito boa pergunta, viu? Muito obrigado por participar, viu, Natanael? Muito obrigado, viu, querido? Qual a contribuição da hipnose? Deixa eu ver aqui a pergunta do colega. Qual a contribuição? Espera aí, só um instantinho. Espera aí, Natanael. Não sei se eu fui claro, Natanael. Tá, síndrome do pânico, já respondi. Poxa, acabei perdendo você, amigo. Comente sobre regressão. Alexandre, cadê você, Alexandre? Me ajuda aqui, amigo. Vamos lá, Ale. Cadê você? Entra aí, poxa. Não quero estar sozinho nessa, não. A galera tá me bombardeando de pergunta aí, Ale. Cadê você? Pessoal, ao vivo é diferente, hein? Mas é legal, é muito legal. Natanael, manda mais perguntas aí, amigo, tá? Bom, não sei se eu comentei a respeito da regressão. Acredito que sim, amigo. Eu não sei se você já fez regressão, mas a regressão é algo simples, né? Por exemplo, se você lembrar do que você jantou, do que você comeu no dia anterior, você já está em regressão, né?
Então, é algo muito simples. Como eu disse aqui, a hipnose é uma característica da nossa mente. Ponto. Ou seja, teu cérebro, para ser natural, ele está em hipnose, quase que constantemente. Senão, nosso cérebro... Fala, Alê, entra aí. Cadê você, Alê? Pode entrar, só me chamar. Entra aqui. Espera só um pouquinho, galera. Deixa eu voltar aqui a chamar meu amigo. Espera aí que bugou ali. Pode entrar. Moia, manda a pergunta, Moia. Manda de novo, ali. Bom, quais são os avanços na área da hipnose nos últimos anos? Já te respondo, amigo. Já te respondo. Poxa, até que enfim. Deu um problema na internet. É a internet? Deu um problema aqui. Tranquilo. Tranquilo. Olha, um colega perguntou quais são os avanços da hipnose nos últimos anos, né? Eu tenho um livro muito bom aqui, né, para mostrar. Não sei se o colega também é hipnoterapeuta, mas tem isso aqui, ali. Muito bom esse livro, né? Esse livro aqui fala a respeito de quais são os avanços, né, a respeito da hipnose, da hipnoterapia, de uma forma científica, né, acadêmica. Ou seja, fizeram exame de eletroneuromiografia ou ressonância magnética, né, funcional, perdão, e aí em estado hipnótico, ou seja, viram que determinadas áreas do cérebro, no estado hipnótico, ficam acesas e tal. Então tem excelentes artigos nesse livro que fala a respeito da hipnose clínica de uma forma mais científica e acadêmica, né? O autor aqui é o Dr. José Marton e Mário Simões. Tá bom? Ale, Legal. Bacana isso daí. Pra você ter uma ideia, tem congressos de hipnose. Existem congressos quase que todo ano. Lá no Palácio dos Bandeirantes, lá do governador. Ligado ao pessoal do Hospital das Clínicas, onde eles têm controle do grupo da dor. Inclusive, eu estou inscrito no próximo congresso. Eu acho legal. que é fantástico isso. Eu nem sabia que tinha tanto artigo em relação à hipnose, mas tem Verdade. muita Muita coisa. coisa, muita coisa. Olha, tem uma pergunta de um colega aqui que ele participou recentemente de uma hipnose de entretenimento, porém ele aqui está nos agradecendo, né, por esclarecer a respeito da hipnose, etc., né? E acaba colocando um pouco de medo, segundo ele, nas pessoas, né? Eu concordo com você, Natanael, mas eu e o Alexandre, mais outros também, hipnólogos de renome, né? A Rafael, né, lá do Rio Grande do Sul. Então, tem excelentes profissionais aí que eles não brincam, né? Eles não brincam com a hipnose, tá? Então, ele está colocando aqui, que pode ser muito benéfico para os tratamentos diversos. Na verdade, assim, a grande dúvida é de que forma, né? Vamos linkar aqui alguns tratamentos da hipnoterapia, né? Porque eu e você, amigo, nós somos terapeutas e nós tratamos também esse tipo de algumas disfunções, assim, emocionais, né, Alen? Importante, né, Alen? Sim. Nesse mundo aí que as pessoas estão tão depressivas, estão carregadas de coisas, né? E a gente olha para as pessoas, então nós temos uma ferramenta muito boa, não é verdade? Sim. A hipnose, para você ter uma ideia, eu estava ultimamente estudando sobre a dor, né, que é o assunto de fisioterapia, assunto de muitas pessoas, né? E existem hoje centros, né, lá nos Estados Unidos, no Canadá, que lidam especialmente com a hipnose para melhorar dores crônicas, dores de fibromialgia, dores gerais. E eu me encantei, porque nós, né, sendo fisioterapeutas, a gente gosta, só tem esse tipo de paciente. E eu vi que é bem interessante. Agora, essas pessoas que ficam fazendo, né, o entretenimento, a hipnose, entretenimento, bom, é aquela questão da ferramenta, né? Eu acredito que a ferramenta da hipnose é tão grande, ela é
tão Verdade. poderosa Abre que um... as pessoas acabam usando para aquilo que elas acreditam, né? E Verdade. existem uns que usam para esse tipo de entretenimento, para valorizar a hipnose, até para falar, olha o poder que você tem, né? Verdade. Olha a questão que você possui, né? Agora tem outros que realmente eles acabam usando para fazer graça, né? Isso, infelizmente, Isso aí é muito a importante. tal coisa. É muito importante a gente colocar aqui em xeque, né, a questão do momento que nós estamos vivendo em relação à hipnose, né? E em Sim, como está o mundo, na verdade, né? Na verdade, não é legal, né? Eu abri aqui, ali, uma referência, né, que na verdade traz aqui, ó, 332 milhões de homens e mulheres em todo o mundo. No Brasil, é estimado que 11,5 milhões de habitantes sofrem de depressão. Ou seja, muita cara, gente. É muita gente ali. É muita gente. Então, é uma coisa muito séria, né? A depressão é uma coisa muito séria. Então, nós, terapeutas, né, associados também aos psicólogos, é claro, e aos médicos, psiquiatras, a gente está, na verdade, unidos aí para tratar isso e ajudar de uma forma em conjunto, né, Alexandre? Não é verdade? sim. Nós sabemos que a hipnose é uma ferramenta muito boa, porém ela precisa ser associada, acompanhada também com outros profissionais, né, Alexandre? Com Porque um trabalho é um trabalho em multidisciplinar, equipe, na né? verdade, né? É um trabalho em equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Verdade. Especialmente na área da saúde, né? Às vezes as pessoas dão uma carga muito grande para o médico, né? Alguns não entendem que não é só o médico que trabalha, né? Em relação à área da saúde. Tá. Existe enfermeiros, existe auxiliar de enfermagem, os técnicos, hoje. Existe fisioterapeutas, existe TO, existe psicólogo, enfim. A área da saúde, ela funciona porque existe uma equipe, né? Verdade. Quando você vai fazer uma cirurgia, bom, o médico não trabalha sozinho, é uma carga muito grande para ele dizer, o médico fez a cirurgia. Desculpa, tinha lá o instrumentador cirúrgico, tinha enfermeira do lado, tinha anestesista. A mesma coisa, eu acredito, em relação à hipnose. A Verdade. hipnose, nós somos profissionais que sim, precisamos de outros profissionais para colaborar e também para auxiliar juntos, né? Verdade. Eu acredito um dia, uma visão utópica, mas eu acredito que a hipnose vai ser vista de uma forma até junto no hospital, para trabalhar com as Já pessoas ali, para tem, melhorá-las ali. né? Inclusive tem até um hipnólogo muito renomado, né, que faz um trabalho bacana no HC em São Paulo. O nome, acho que é Fábio Points. Fábio Puentes. Exatamente, bem dormido. Então ele tem É ele que organiza ele um que trabalho organiza bacana, né, em atender esse. os pacientes que não podem aí receber anestesia, enfim. É importante dizer também que a hipnose é possível anestesiar, né? É possível, né? Sim, Fazer uma anestesia hipnótica, né? Olha, é porque o assunto ele pega uma ramificação de coisas, né? vai embora, né? Vai embora, né? Mesmo que a galera Ela é não muito pergunte, ampla, né? né? Mesmo que a galera fique acenando, oi, eu tô aqui e tal, ele não faz pergunta, mas a gente vai, o quê? Vai linkando algumas coisas, né, Alexandre? É um bate-papo, Sim, pessoal. Vão entrando aí, né? Compartilhando essa live. Eu acho muito importante, né? Terapeutas entrarem aí. Enfim, como é um bate-papo, não é uma discussão, né? E nem quem sabe mais ou menos, isso não nos interessa, mas ao mesmo tempo esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas a respeito da hipnose, né? Vamos lá, Lê. sim. A ideia é realmente, né, fazer que as Ah, pessoas entendam que é um tratamento ah, possível, é um tratamento viável e que é um tratamento breve. É uma terapia do qual você consegue realizar uma melhora muito, muito grande em um breve, curto de espaço de tempo. inclusive, Então, tem um artigo, Lê, não sei se você leu esse artigo, a respeito da combinação das terapias, né? Eles fizeram aí um estudo randomizado de tratamento X com a psicologia, tratamento Y com a hipnoterapia e outro tipo de tratamento, eu acho que terapia comportamental, com outro grupo de pessoas. Resumindo, né?
O grupo X teve tantas sessões, porém mais prolongado o tratamento e a melhora, porém pouca porcentagem de melhora aqueles pacientes que optaram por esse grupo X. O grupo Y, que seria da hipnoterapia, teve uma melhora ascendente, quase que 90%. E o terceiro grupo, infelizmente, não teve uma melhora. Você já leu a respeito desse artigo publicado, Lê? Muito polêmico. Eu já tinha visto em relação à depressão, Exato. que estavam nessa ascendência, né, da hipnose em comparação às outras terapias. E eu acho que é por isso que está tendo esse momento, né, da hipnose, está todo mundo procurando, está todo mundo querendo saber o que é isso. Isso me lembrou também a época da acupuntura, que quando ela apareceu, todo mundo também quis saber, quis se informar. Verdade. E eu acredito que é um tempo, informação que vai dizer a hipnose e vai fortalecer cada vez mais essa terapêutica. Alexandre, assim, irmão, cortando você, eu acredito que as pessoas estão com dúvidas, mas elas não perguntam. Gente, mais uma vez, aqui só é um bate-papo, né? Eu, Alexandre, a gente está conversando a respeito da hipnose, não estamos falando da hipnoterapia ainda, propriamente dita, né? Mas você fica à vontade para tirar os medos, enfim, fazer a sua pergunta, colocar o que você acha. Nós estamos aqui com o intuito apenas de esclarecer dúvidas, apenas. Né, Ale? Pode falar. A ideia é essa. A ideia é que as pessoas falem o que elas acham, o que é a hipnoterapia. Peraí, Ale, vamos já jogar no ventilador. Se você acha que não serve para nada também, você pode falar aí, não tem problema. Fala aí, não tem problema. Coisa. Isso daí não serve para nada, tá tudo bem. Ajuda a tratar ansiedade, sim. A hipnose ajuda a tratar a ansiedade, sim. Vai, Ale, fala aí. Exatamente. A ansiedade, eu não sei se as pessoas sabem, não é uma emoção, é um conjunto de fatores, né, que levam à ansiedade. E, sim, é importante se tratar a ansiedade, porque é algo que vai aumentando cada vez mais, né? É verdade. Parece que é uma programação que acontece no cérebro quando começa a pessoa ansiosa. Ela tenta conter essa ansiedade de diversas formas, mas é engraçado que só vai aumentando, só vai aumentando. Na verdade, é uma programação que tem no cérebro. Não meditam mais, né? A gente percebe que lá nos outros hemisférios, né, já tem esse hábito, né, de meditação, né, já tem esse hábito de contemplação. Então não tem estresse, né? Tem estresse para nós que estamos aqui, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Obviamente aí com o estresse vai ter ansiedade, porque isso vai gerar um certo desconforto, e tudo é sistema nervoso central, tudo é sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo. Não é verdade, Aline? Nós somos uma caixinha de surpresa. Então, a ansiedade, na verdade, eu não posso dizer que tem cura, porque curandeirismo no Brasil é crime, né? Mas, assim, você controla a ansiedade de uma boa parte dela com a hipnose ou uma ferramenta da hipnoterapia. Não é verdade, Alexandre? A gente consegue fornecer ao paciente, ao cliente, né, ferramentas que ele consiga ficar independente. A hipnose, a grande X, né, o pessoal tem medo da hipnose, mas, na verdade, a hipnose, ela fornece a liberdade. Ela fornece aquilo que a pessoa precisa, ou ela se controlar sozinha, ela ter ferramentas que ela consiga fazer controle dessa ansiedade, desse problema que ela está. É isso que eu acho bem interessante na hipnose. Perfeito. Porque é uma ferramenta que a pessoa leva para o resto da vida. E às vezes a pessoa fica lá com receio, né? Eu não faço meditação porque eu não sei. Porque tem que ficar que nem aqueles monges budistas. Não tem nada a ver, né? Eu acho que é que nem a hipnose. A meditação é muito parecida com a hipnose aqui no Brasil. A pessoa acha que a meditação eu tenho que ficar em cima de uma mesa de ferro de prego, eu tenho que me contorcer para entrar na meditação. Eu posso estar em meditação falando com você, eu posso estar em hipnose falando com você. Verdade, Alexandre.
assim, já que nós entramos nessa área da meditação. Nós sabemos que os monges, né, lá no Tibete, eles têm aquela percepção de alterar até a sensibilidade térmica do corpo, né? Então, eles acessam uma área específica do cérebro, como eu disse agora há pouco, né? E conseguem o quê? Mudar essa parte sensitiva do corpo. Olha que interessante, né? Então, você vai perguntar para o oriental se ele tem ansiedade. Obviamente, ele tem ansiedade, porém, ele controla a ansiedade. Então, a ansiedade não é uma coisa ruim. Não é, né, Alexandre? É uma coisa boa, porém, ela é possível ser controlada, né? A partir do momento que ela está descontrolada, assim como na medicina chinesa, como na acupuntura, tudo em desequilíbrio vai gerar desequilíbrio mesmo, né? E é importante dizer que todas as emoções são importantes, né? Verdade. A ansiedade é um conjunto de emoções, mas às vezes a gente é talhado de, eu não posso chorar, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar feliz demais, eu não posso ficar ansioso. Sim, a gente é humano e é o que nos diferencia na evolução em relação a Aliás, alguns animais. E eu acredito que as pessoas são talhadas em ter emoção. Não, os homens não podem chorar, as mulheres não podem ficar bravas ao extremo, enfim. Eu não acredito. Eu acredito pura, que né? as emoções, Né? todas elas precisam de ser aceitas e feitas pelas pessoas. É só controlar. Aliás, Sim, por que não ficar triste às uma vezes? informação importante que você me fez relembrar agora, né? A neurociência, pessoal, já fala que nós temos um cérebro tripartido, ou seja, um cérebro trino, né? Ele é a parte do neocórtex, a parte mais superficial do nosso cérebro. Nós temos o nosso sistema límbico, perfeito, Ale? Onde nós armazenamos ali as nossas emoções, e o sistema parietal, ou seja, onde nós trazemos todas as informações que nós aprendemos desde pequeno. Ou seja, por ter o nosso cérebro tripartido, trino, nós temos essas subdivisões num conjunto total, não é isso? A neurociência é fantástica, porque já veio o quê? Também nos ajudar a desmistificar de que forma a hipnose acontece no nosso cérebro. Não é verdade, Lê? Sim. Esse sistema todo acaba conseguindo se unir, né, e se Perfeito. comunicar. Existem várias teorias do porquê ainda, mas o fato é que ocorre, né? Ocorre essa possibilidade de melhora para nós e para qualquer pessoa que queira acessar, né, esses Perfeito. sistemas. A evolução do homem veio através desse sistema trino, né, que o Rogério está falando. Beleza. Poucos, aliás, acredito que só o humano tenha animais que E o mais desenvolveram. bombástico de tudo, Ale, o mais bombástico, eu tenho que soltar essa bomba aqui, que às vezes a gente fala assim, eu sou extremamente racional, eu não entro em hipnose, né, não sei o quê. Mentira. Na verdade, nós somos seres emocionais, né, já comprovado. Total. Nós somos A tão sua emocionais, memória, a maior parte da sua memória é emocional.